Olá, meus queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Robson. Estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Sou da comunidade profética Geração Eleita e eu tenho uma palavra para a sua vida nessa manhã. Quem sabe você vai estar ouvindo essa mensagem à tarde ou à noite, mas é uma manhã de domingo onde eu estou gravando aqui essa mensagem, tá bom? Nós queremos trazer uma palavra que se encontra no Salmo 73. Queria que você ouvisse. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Eu tenho uma palavra para os desviados, uma palavra de Deus para você que está afastado dos caminhos do Senhor. A gente percebe que quando vamos evangelizar, uma pessoa a cada 3, elas falam que são afastadas do Evangelho, né? A gente tem mais ou menos essa média quando a gente evangeliza. Uma pessoa a cada 3 estão afastadas. Nesse texto que a gente leu aqui, na Bíblia Sagrada, no Salmo 73, fala que Asaf, é um salmo de Asaf, ele também passou por isso, quase passou, porque ele falou que pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Se você ler o salmo inteiro, você vai ver esse momento dramático na vida desse homem chamado Asaf. Era um homem de Deus, mas ele olhou para as pessoas, e para esse mundo que é regido, governado por Satanás, que é o príncipe desse século, o príncipe desse mundo, e ele então sentiu inveja dos ímpios e ele então ficou inclinado a se afastar de Deus, a se desviar dos caminhos do Senhor, entendeu? E quem sabe, eu estou falando aqui para pessoas que estão vivendo uma situação semelhante, estão pensando aí em se desviar, estão inclinadas a isso. E eu também posso estar falando para pessoa, e creio que estou falando para pessoas que estão desviadas, afastadas dos caminhos do Senhor. E aí eu quero trazer uma palavra para a sua vida. Dessas pessoas, uma a cada 3 pessoas que a gente evangeliza na rua, ela se diz que está afastada do Evangelho. E a gente percebe alguns motivos. Primeiro motivo, amou o mundo, A Bíblia fala que não ameis o mundo, nem o que há no mundo, A gente percebe que há pessoas que estão dentro da igreja, mas às vezes tem aquela vontade de conhecer o mundo, aquelas que nunca conheceram e aquelas que um dia conheceram, sentem saudades. Mas eu posso afirmar para você, e você mesmo percebe, Você que já se afastou, você percebeu que foi só uma ilusão. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, dificilmente você vai ter o mesmo prazer que você tinha quando você não conhecia o Evangelho, não conhecia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo é diferente. Você se sente um peixe fora d'água. E essa questão acontece com muitas pessoas, dela querer voltar
as velhas práticas. O inimigo coloca na mente dela, no coração dela, que ela vai ser feliz, que ela está perdendo tempo na igreja ou com Deus, que ela precisa ser livre. Na realidade, a intenção dele é escravizar você. Segundo motivo, a pessoa ela diz o seguinte: pastor, eu desanimei, fui ficando fraco. E interessante que quando essas pessoas falam isso, a gente pergunta: mas você orava, você lia a palavra de Deus, você consagrava a sua vida para Deus? Não, pastor, eu não fazia nada disso. Ou seja, a gente encontra pessoas que elas não buscam a Deus, não buscam o Espírito Santo, que é a nossa força, o nosso alimento, e acabam se afastando e acabam desanimando. Primeiro vem o desânimo, aí depois a pessoa está desanimada na igreja e ela não ora mais, não lê a Bíblia, e aí acaba se afastando, também amando o mundo. O terceiro motivo que muitas vezes falam para mim é: pastor, eu fui ferido na igreja. E eu posso falar uma coisa para você: você está falando a verdade. Em muitas igrejas, a pessoa ela é ferida. Muitas igrejas, ela às vezes não é cuidada. Isso é uma grande verdade, eu não posso negar isso. Mas grande parte dessas pessoas que foram feridas, que se sentiram ofendidas dentro das igrejas, elas também foram desanimando aos poucos, e aí aconteceu como que a gota, final ali, que faltava, foi uma ferida que ela recebeu de alguém que deveria abraçar, curar e libertar ela. Mas ela foi ferida por uma pessoa e não pelo Espírito Santo, e não por Deus. Então, são 3 motivos aí: amar o mundo, desanimar, ser ferido da igreja, e levaram pessoas, quem sabe você, a se afastar de Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você hoje, que está afastado. Eu queria que você observasse a sua vida hoje, tá? E eu também observo a vida das pessoas que se afastam de Deus, que se afastam da igreja, do convívio. Elas ficam num estado pior do que aquele estado que outrora ela estava quando estava na igreja, quando estava firme com Deus. Eu vejo pessoas, escuta o que eu vou te falar, elas estão como o próprio Salmo 73 diz aqui no versículo 27, diz assim: pois eis que os que se afastam de ti perecerão. Sabe, você que se afastou de Deus, que se afastou da igreja, você se sente morrendo, perecendo, se acabando, se destruindo. Você olha para a sua vida e às vezes fala: meu Deus do céu, o que aconteceu? Como é que eu estou hoje? Senhor Deus, antes eu não tivesse me afastado, porque você sabe muito bem que quando você se afasta, fica bem mais difícil para você retornar, é ou não é? Então, eu não estou falando aqui julgando a sua vida não, tá? Eu só estou falando algo que enquanto eu estava orando, eu percebi e quis gravar esse vídeo nesse momento. Então você se sente com a vida perecendo, você se sente morrendo. Algumas pessoas sentem realmente a vontade de se matar, mas eu falo para você: não faz isso agora não. Não faça isso. Ouça essa palavra. Segunda coisa que eu vejo, que o estado atual de um desviado é que muitos deles são escravizados pelo vício. O inimigo que outrora estava vendo você na igreja, ele tem o prazer de escravizar a sua vida nos vícios, numa vida de devassidão às vezes, entendeu?
Quantos desviados eu vejo dessa forma, sendo escravizados. Outrora eram livres, eram libertos, mas logo que saiu da igreja, se deram aos vícios da bebida, do cigarro, as noitadas. Interessante, a pessoa brinca, a pessoa sorri, a pessoa diz que é livre, mas há um vazio, uma coisa tão ruim dentro do coração dela, ninguém consegue preencher. Eu vejo também uma vida sem propósito. A pessoa acorda, vai dormir, pensando apenas na escravidão que ela vive. Eu tenho que trabalhar porque sexta-feira, tal dia eu tenho que beber, eu tenho que fumar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que ir para a balada, e ela vive em função daquela ali. Parece que não existe mais nada. Ela deixa às vezes família, às vezes você deixa seus filhos de lado. Meu Deus do céu, é uma vida sem propósito, um propósito bom. Aqui eu vejo também pessoas, e eu lido com pessoas assim, escravizadas por demônios. A pessoa é atormentada depois que se afasta da igreja, se afasta de Deus. Não é Deus que provoca isso, é a pessoa que sai debaixo da mão de Deus e ela passa a ser escravizada por Satanás. Eu encontrei uma pessoa uma vez na rua e ele era obreiro de uma igreja e ele falou: antes eu repreendia, antes eu orava e repreendia os demônios, hoje eu fui para uma determinada religião e o demônio manifestou lá e falou: antes você me queimava, antes você vinha e me repreendia, mas agora você tem que ficar aqui, ó, nos meus pés. Olha a situação. A pessoa não tem mais liberdade, a liberdade que ela tanto queria. Meu irmão, uma coisa que eu posso dizer: ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Se você não está servindo a Deus, você naturalmente está servindo a Satanás. E aí, outra coisa que eu quero falar para você que está me ouvindo é a oportunidade. Pastor, existe uma oportunidade de eu voltar? Existe uma oportunidade de Deus me perdoar? Sim, sim existe. Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus misericordioso, mas você precisa querer de verdade. Você precisa almejar por isso. Porque hoje, agora, nesse exato momento, você olha para a sua vida e você está vendo a obra de Satanás na sua vida às vezes. Ou seja, o inimigo está roubando, matando e destruindo você. E eu queria dizer para você, só você pode dizer não para tudo isso, mas quantos que nós evangelizamos e a pessoa, quando nós falamos: por que você não volta para Deus? Por que você não volta para a igreja, não se firma? E a pessoa parece que ainda não chegou no fundo do poço, parece que ainda aguenta sofrer um pouco mais. E ela fala: não, ainda não chegou o momento, mas vai esperar mais o que, meu Deus do céu? E aí eu pergunto para você, você vai esperar mais o que? Você vai esperar o diabo, Satanás, ele completar a obra dele? Roubar, matar e destruir? Vai esperar ele acabar com a tua vida? Porque é isso que ele quer. Ele só não fez ainda por totalidade porque Deus é misericordioso e ele quer que você encontre a salvação. Então, meu irmão, minha irmã, que está afastado do Evangelho, Deus está te dando uma oportunidade, e a oportunidade é hoje. Abrace a Deus, abrace o Evangelho, segura na mão estendida de Deus sobre a tua vida, pelo amor de Deus.
Você está sofrendo o pão, comendo o pão que o diabo amassou. Você está como um peixe se debatendo fora da água, porque o teu ambiente, escuta o que eu vou te falar, o teu ambiente não é o mundo, o teu ambiente é a presença de Deus. Sem estar na presença de Deus, você se sente como um peixe fora d'água, você não consegue respirar, só que você tenta respirar, mas não vai conseguir justamente porque Deus é o teu ambiente. Lembra do louvor que diz: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Então, meu amigo, minha amiga, volta para Deus, volta para Jesus. E eu quero nessa hora fazer uma oração com você para esse vídeo não se alongar muito. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro pela vida de cada desviado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está afastada dos teus caminhos, que tem o desejo de voltar, mas as garras de Satanás, os vícios, meu Deus, há uma vida, quem sabe, de devassidão, agarra ela, agarra ele, mas em nome de Jesus quebra nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, as garras de Satanás e que ela seja livre pelo poder que há no teu nome. Deus, eu abençoo cada vida, dá força. Deus, arrebata essa pessoa das garras do inimigo, da força, do império das trevas, meu Deus, e transporta ela para o reino do Filho do seu amor. Vai onde essa pessoa está, vai dentro dos bares, meu Deus, dentro dos centros. Quem sabe essa pessoa se desviou e agora ela foi servir ao inimigo. E ela tem visto quão amargo é servir ao inimigo. E o inimigo diz que nunca vai soltar ela, mas em nome do Senhor Jesus, que o inimigo perca as forças hoje, agora, e que ela seja livre no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa vida, Senhor. Eu digo, meu Deus, arranca ela agora, meu Pai, e traz ela para junto de Ti. Que ela receba nessa manhã forças espirituais para se levantar e para voltar, assim como o filho pródigo voltou e a vida dele mudou, meu Deus. Eu abençoo cada um no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, perdoa meus pecados, limpa meu coração, me aceita em tua presença, muda minha vida, muda meu coração e me faz novamente um servo, um filho de valor na tua casa e na tua presença. Deus, eu entrego minha vida, meus caminhos nas tuas mãos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Se você puder, envie essa mensagem para quem precisa ouvi-la e que Deus abençoe você. Esperamos você aqui também na nossa igreja, Comunidade Profética Geração Eleita. Estamos localizados aqui na Rua Boa Esperança, em Noaíba, próximo ao SIAC. Se você quiser, nossos cultos acontecem às quartas e aos domingos, sempre às 19 horas. Deus abençoe, shalom e até a próxima.